Olá pessoal, eu sou Disseu Rigoni, eu estou aqui com meu amigo Rafael Luna. Queria convidar vocês a acompanhar nosso podcast, que nós vamos falar sobre saúde mental. Hoje é nosso primeiro episódio e nós decidimos falar sobre os cuidados com os cuidadores. Rafael Luna, por favor, faça as honras. Começando com chave de ouro, um convidado internacional, vindo diretamente de Macapá. O... Mas já, já, já uma passagem, foram uns bons anos aqui por Belém. Há quanto tempo você está lá em Macapá? Eu voltei, acredito, vai completar 4 anos, eu acredito. Ah, já tem bastante tempo. Já. A sua família é de lá? Não, daqui. Não, minha família é daqui, majoritariamente. Tem uma parte que mora lá. Mas, como eu vivi lá também, então acabei me afeiçoando. Mas o teu R4 de psicoterapia tu fizeste em São Paulo, não foi? Tá. Então, nosso colega Exatamente. Rafael Luna também é psicoterapeuta, oficialmente, além de psiquiatra. Mas está trabalhando com psicoterapia ou não? Olha, eu gostaria muito. O problema é que a gente tem uma dificuldade grande, porque nós, bom, no Amapá, psiquiatras, nós somos poucos. Quantos tem, Ah, mais ou menos? eu não sei te dizer que precisa, mas nós somos poucos, né, para a demanda que existe. E então, como na terapia a gente consegue, os psicólogos têm a formação, ah, bom, é melhor que a gente para isso. ah, Acaba que eu me atenho muito à psiquiatria, por uma questão de organização mesmo, né? De poder ofertar as coisas. E, mas assim, gostaria, né? É algo que sempre gostei, sempre achei muito interessante. Ah, Só que, por essa realidade, eu acabo não exercendo pouco. Tendo uma ou outra pessoa, mas não é Não o é que eu teu foco, faço, não. não é o que eu faço mais. Tá. Embora eu sempre tente inserir elementos terapêuticos, psicoterapêuticos no meu atendimento psiquiátrico, né? Também é uma das grandes vantagens de fazer a residência de psicoterapia, que te ajuda muito nesse manejo do paciente, da pessoa que precisa de um atendimento psiquiátrico, que a gente sabe muito bem que não é igual tratar alguém que traz uma queixa clínica médica geral, né? Até a visão mesmo da população ainda é muito preconceituosa, de certa forma, na minha visão, com relação ao psiquiatra. Tanto que eu vejo muito a pessoa dizendo que o caso dela não é tão grave para o psiquiatra. Ela prefere primeiro ir com o psicólogo, com o neuro, ou então, se for na infância, eu ir com o pediatra primeiro, ou com o neuropediatra. E aí depois, se for aquele caso mais grave, aí ele acredita que precisa ir no psiquiatra em si. E na tua visão, por que que a gente tem esse preconceito? É alguma coisa histórica? Tem alguma situação anterior que possa justificar? Como é que se deu? Sim, com certeza, com certeza. Bom, eh, existe assim, eu costumo dizer que assim, o que a gente faz hoje, psiquiatria, assim, é o que a gente está engatinhando. Dentro das especialidades médicas, a gente engatinha. Ah, Até o quê? Anos 50, 40, a gente nem remédio tinha. Né? Enquanto, não, a penicilina foi descoberta quando? A gente tinha antibiótico. E a gente não tinha remédio, nada. Aí mesmo que não tivesse penicilina, mas tinha outros tratamentos, outras medicações que dava para tratar as afecções. Também pela história, a psiquiatria, ela, nesse sentido, tem suas complicações. E na minha visão, inclusive, eu acredito que seja por isso que há muito do preconceito com a saúde mental como um todo, considerando que por um longo período o indivíduo que adoecia, ele simplesmente era tirado do meio familiar, da sociedade e depositado em algum lugar. E aí ficava lá, ou seja, acredito que no inconsciente, na memória inconsciente da sociedade como um todo, ainda tem um pouco essa visão de que se eu for no psiquiatra, corre o risco de eu nunca mais voltar para casa. Sim, Então, sim. acredito que isso daí ainda seja um ponto que a gente tem uma certa dificuldade para trabalhar.
Apesar de que a nossa sociedade ela tem trabalhado muito contra a psicofobia e tentando de certa forma também mais recentemente acredito que tenha talvez percebido também e para quem não sabe a gente é da mesma turma de residência, então a nossa experiência apesar de ter divergido a partir do momento que ele foi fazer o R4 em psicoterapia, mas a gente tem um tempo de experiência muito semelhante. E eu acredito até mesmo, da nossa residência para cá, ficou muito mais popularizado a visão de cuidar da sua saúde mental. Algo que, até mesmo, apesar da gente ser mais novo, mas obviamente que as pessoas ainda tinham um preconceito maior. Acredito que depois da pandemia começou a ficar mais popularizado. Não sei se tu concorda. Concordo muito. Ah, novo é generosidade sua, né? Tá sendo otimista. Uh, não, e a gente percebe, nós dois eh, atuamos também na área acadêmica, né? Sim, Ah, somos professores em instituições de medicina e a gente vê claramente a diferença de postura em relação à própria psiquiatria. Quem bom, pensa entre os alunos, lembra de quando estava na faculdade, entre os alunos de medicina, quem era que queria fazer psiquiatria? Era um ou outro que queria ali por um gosto pessoal, porque na própria formação médica a gente não tinha um grande contato com psiquiatria. Era um contrato super restrito e na maioria das vezes quando acontecia muito mais por interesse nosso de procurar alguma coisa do que de ser ofertado de fato algo. Ah, isso mudou, felizmente, né? Hoje em dia, na própria formação, no internato, né, que é a parte mais prática do curso de medicina, a gente tem a obrigatoriedade de ter um rodízio sim. de saúde mental. E assim, a coisa tem mudado. Mas se a gente pensa na época que nós estávamos na faculdade, era assim, era um ou outro que tinha interesse por gostar, ter afinidade, e ia procurava, queria saber, e ia fazer a residência. Tu Foi formaste que ano? 2015. Formou um ano antes de mim, eu Foi acho. 14. Completei 10 anos agora. E realmente, e nem há tanto tempo, 10 anos, até um período curto, mas teve essa mudança importante na visão das faculdades. Eu acho que isso daí contribui muito também. Tanto que a gente vê que a nossa residência, que é no Gaspar Viana, agora tem sido das mais concorridas para ingressar. Óbvio que também porque são poucas vagas, são 4 vagas, agora vocês abriram 2 vagas, mas ainda assim considerado o tamanho do estado. E considerando que no norte a gente tem é, praticamente acho que Manaus tem uma vaga também, né? Eu não tenho certeza. Eu sabia que tinha, mas eu tinha uma Mas acho informação que que eles chegou a abriram de novo. fechar Não, acho que e abriu de novo. abriu. Acho que sim. Eu E sei que aí o Tocantins tem. mais A pouco. Federal do Tocantins tem. Tem Acho que também, né? 2 vagas, né? Acho que até o Baldassar eu acho que deve estar por lá. Mas a questão é, a concorrência ficou muito grande. Então, obviamente, tem um interesse maior, tanto da parte médica, de se tornar psiquiatra, como, e aí, obviamente, isso daí é muito puxado, acredito eu, também pela demanda da sociedade para a gente conseguir ter mais profissionais. É, óbvio que tem esse gargalo, mas eu acredito que isso daí é muito positivo porque as pessoas estão se cuidando mais. E aí já entrando no nosso tópico que a gente tinha escolhido para hoje, que é a parte do cuidador. Que eu não sei se, pelo menos uma visão minha, quando a gente também trabalhava lá no hospital, na residência, mas o cuidador que era o acompanhante do paciente, ele também muitas vezes acabava que era uma pessoa que tinha um certo adoecimento pela sobrecarga. Não necessariamente um adoecimento pela genética dele, que ele compartilhava com o paciente, etc, etc. Mas pela sobrecarga dos cuidados em si. E aí, obviamente, o nosso hospital, como ele é público, a gente lidava muito com a população que tinha um poder aquisitivo menor, mas também no consultório particular tenho visto que isso daí não é uma exclusividade das pessoas que têm uma certa vulnerabilidade social, mas também a mesma pessoa tendo dinheiro, que poderia pagar cuidadores, etc., mas também tem uma certa sobrecarga, tanto emocional quanto física, nesses cuidados. Qual é a tua visão nesse período? Com certeza, com certeza. Ah, bom, se a gente pensa. Bom, a gente, pela nossa formação,
como ela foi feita no serviço público, ah, e, um serviço terciário, né? Então, a gente sempre chegavam pessoas em condições muito graves. Boa parte da população que a gente atendia tinha condições graves, né? Quadros bastante graves, e uma situação socioeconômica não muito favorável. Então, essa é uma combinação que, por si só, já implica em dificuldades bem importantes, ou podem implicar em dificuldades bem importantes para o cuidador, para quem vai cuidar da pessoa que tem um transtorno grave, tem uma condição, um adoecimento que é grave, né? E aí a gente acaba se defrontando muito frequentemente com isso. Esse cuidador acaba sendo um, acaba tendo que prover muita coisa, né? Acaba tendo que lidar, além de ter que lidar com as próprias questões, com as dificuldades, que não deixa de ser um indivíduo. Pô, ele está cuidando do outro, mas ele não deixa de ser um indivíduo. Não vira um simbionte, nem deveria. Ah, nem deve, mas acaba tendo que responder a muitas demandas para as quais a pessoa nem mesmo tem conhecimento para fazer, né? Então, isso vai virando uma bola de neve, uma complicação e uma dificuldade muito grande, né? no, nesse, nesse prover cuidado, tá? Que é aquela coisa que a gente sempre coloca, né? Para muito além do que só o uso de medicação, né? Ah, volta para aquilo que a gente falava no começo, né? O tratamento em psiquiatria, ele difere de várias maneiras de tratamento clínico e um tratamento médico de maneira geral. Ah, sim, claro, compartilha muita coisa, psiquiatria é medicina. Hum, mas, sim, tem questão de mudança de estilo de vida? Tem, isso é compartilhado em toda a medicina. Tem a questão medicamentosa? Tem, isso é compartilhado em toda a medicina. Mas a gente tem outros aspectos envolvidos também que não, que não necessariamente são, é, têm peso tão grande assim em outras especialidades, e que para a gente tem. A, por exemplo, né? Uhum. Ah, então a gente tem a gente tem uma série de cuidados outros que precisam vir juntos. E um cuidado que é amplamente negligenciado é também essa orientação, esse cuidado, o cuidado com o cuidador, né? Cuidar de quem cuida. Ah, porque assim, essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade para adoecimento, sobretudo quando a gente fala de alguém que tem um quadro grave. Assim, né? Alguém que cuida de alguém que tem um quadro grave. Né? Quantas vezes a gente já não viu isso na nossa prática, não? De residência ou dia a dia mesmo? Eu já, comigo eu já recebi algumas vezes pessoas que adoeceram pelos cuidados da família como um todo, mas não no sentido de que ele cuidava de uma pessoa especificamente que tinha um quadro grave, mas era aquele indivíduo, por exemplo, que, digamos, ele tinha cuidava dos pais já idosos, morava todo mundo junto, cuidava dos pais idosos, tinha algum primo, irmão que tinha algum problema ou de financeiro, ou às vezes a dependência química também geralmente um problema que traz uma consequência muito grande para a família como um todo. E aquela pessoa ela acabou se tornando central para aquele núcleo familiar. E é ela que desenrola todos os problemas, é ela que sustenta todo mundo. Às vezes os pais têm alguma aposentadoria, alguma coisa do tipo, mas aquela pessoa ela é a central. Se tu retirasse dessa pessoa daí, muito provavelmente caía toda a estrutura, ela não se sustentaria. Apesar de que é uma das coisas que às vezes eu falo na consulta para a pessoa pensar, mas imagina se tu não estivesses lá. Então, às vezes o indivíduo ele tem que começar a tentar se puxar um pouquinho para fora daquele problema para ele também próprio se cuidar. Ele claramente começa a demonstrar alguns sinais de uma fadiga. Então, quando ela começou a cuidar de todo mundo, ela estava bem. Só que, obviamente, como qualquer ser humano, se colocarem muita pressão em cima dele, ou muito trabalho, ou muita
muita demanda, invariavelmente vai chegar um momento que aquela máquina vai parar de funcionar bem. A gente vê muito isso no âmbito do trabalho, a gente fala muito sobre burnout, mas também na minha visão, o, as relações sociais e familiares, elas também deveriam ser passíveis da gente observar como a mesma problemática do burnout, porque a pessoa invariavelmente vai chegar na exaustão por ela estar numa situação conflitante, não necessariamente conflitante de embate, mas conflitante no sentido de sobrecarga. E aí, eu vejo que é uma dificuldade tratar no sentido de que é como tentar tratar uma queimadura com a mão no fogo. Tu pode até usar a medicação que seja, mas se não tirar a mão do fogo, ela vai continuar queimando. Não tem como. Então, o indivíduo, aí como tu falaste, o indivíduo tem as mudanças de estilo de vida, a psicoterapia, mas também a mudança da situação de vida também do indivíduo é fundamental. E aí, eu não sei, acredito que na parte de psicoterapia, vocês têm uma visão um pouco maior sobre a questão da terapia familiar também, não? Para ver se consegue orquestrar para que os outros membros também consigam é, contribuir um pouco mais para aliviar a carga daquele indivíduo. Não sei se tu já pegaste algum caso semelhante, acredito que sim. Você, você melhora no ambiente que te adoeceu? Acho difícil. Ah, bom, tá bom. Depende muito sempre vai depender muito da atitude que você tem em frente às situações. A atitude que você tem em frente às situações sempre é um elemento muito importante. A gente não pode desconsiderar isso. Ah, mas o fato é que um ambiente que é mais complicado, né, dinâmicas familiares que são mais adoecedoras vão dificultar a melhora com certeza, sem dúvida nenhuma. É, e aí, a gente tem essa. Bom, a gente tem diversas. Existem diversas dinâmicas familiares, né? Porque, de fato, a gente pode recair nessa questão e não é nada em comum, recair nessa questão da dependência química. Vai a citar um exemplo da pessoa que acaba se tornando provedor, cuidador, faz tudo, e aquela outra pessoa que é usuária desenvolveu questão da dependência química de fato, né? É um transtorno por uso de substâncias, ela acaba sendo, ela é o centro daquela dinâmica familiar. Ah, ok, e isso pode acontecer em função do adoecimento de fato, né? É isso. Ok. Mas também as dinâmicas podem, e algumas vezes até tendem a ser mais complexas até, porque, pô, na hora que eu tenho aquela pessoa que está tendo esse problema, está dando essa dor de cabeça para a família, me permite, é, assim, ao mesmo tempo que assim, é ruim, porque é, sobrecarrega esses cuidadores, mas ao mesmo tempo me permite, permite que eu me aliene de muitas coisas que eu também não queria ter que lidar. Eu tenho desculpa para várias coisas que eu não queria ter que lidar, que dizem respeito a mim. Ah, É, coisas que eu poderia fazer, ah, que eu deveria cuidar em mim, e que eu sempre teria desculpa de dizer, eu quero, mas eu não posso porque eu tenho que cuidar do fulano. então, inconscientemente, a pessoa está usando como muleta. Sim, sim, É, sim. E não necessariamente inconscientemente, né? às Ah, vezes consciente. Então. assim, às vezes conscientemente, mas pode ser inconscientemente também, né? Ah, então, assim, é doloroso ter que lidar com a pessoa, mas, bom, ter que lidar com os meus problemas também pode ser. Então, é mais fácil olhar para o outro, para o problema do outro, do que eu cuidar do meu problema, né? Então, também, essa é uma dinâmica que também pode se estruturar.
às vezes, a gente fala da sobrecarga como muitas vezes de maneira pragmática, né? Ah, mas, e de fato, faltam recursos, né? Faltam isso, a gente não faz uma, a gente não consegue ofertar um cuidado mais adequado. A gente não tem um matriciamento, uma rede de matriciamento que ajude o cuidador. A gente nem tem rede de matriciamento direito. Tá bom, eu falo pelo menos pela minha realidade. Não, mas Ah, tem. Que inclusive era uma das coisas que eu ia puxar contigo. O que, que a gente pode fazer, tanto como profissional, mas como sociedade também. Que assim, que eu vejo de certa forma, obviamente que acredito que não seja em todos os ambientes, mas existe um pouco mais hoje em dia do distanciamento da sociedade em si com a sociedade propriamente dita. Então, por exemplo, ah, os grupos, porque ainda existe, obviamente, grupo religioso, ou então grupo de, sei lá, grupo de mães, de pais, grupo de, enfim, de tudo. Mas eu acredito que não tenha talvez tanto aquela coesão de ajudar necessariamente o vizinho que está passando por uma situação ruim, ou então algum outro familiar um pouco mais distante que não seja da mesma casa, ou então alguma coisa do tipo. E talvez tenha uma visão, às vezes, mais de que o Estado vai resolver tudo. Então, eu não vou ajudar, mas eu vou deixar que o Estado deve ter algum programa que resolva isso de alguma forma. E a gente sabe que provavelmente não. Na tua visão, que falta? Porque a gente não pode, obviamente, como eu estava falando, se a gente for pensar só naquele indivíduo especificamente, que algumas vezes é o nosso paciente, a gente não pode dizer para ele largar de mão todo mundo e deixar que cada um cuide da sua vida. Daí a gente não vai fazer. Como é que a gente consegue resolver, ou então pelo menos aconselhar melhor essa peça fundamental que está lá no meio? se eu soubesse como resolver isso. É uma pergunta difícil, né? A pergunta do Rio. Olha, como resolver, eu não sei te dizer, não. Sinceramente. Mas existem coisas que podem ser feitas. Assim, antes de mais nada, é interessante a gente observar que, assim, antes a gente falava que na psiquiatria a gente engatinhava, né? A especialidade começou a ter remédio, tratamento, ter essa coisa mais médica, não tem 100 anos. Ah, É verdade. aliás, tem bem menos que 100, né? Primeiro, 58. Então, mas imagina, antes disso, a pessoa tinha um transtorno mental grave, a pessoa na esquizofrenia, como protótipo. Tá, tem um quadro grave. O que se fazia com essa pessoa? Ela internava, e aí foi quando a gente começou, internava e não voltava mais. Ficava lá. Manipula. Sim, Joga a pessoa lá dentro e acabou. sim. E não sai mais. Uma prisão perpétua. Ah, quando a gente começa a ter, ter medicação, então, a gente passa a, não que a pessoa melhore de tudo, mas pelo menos a sintomatologia. Não pensando na esquizofrenia, né, como protótipo. Claro. Ah, mas aqueles sintomas, que esses comportamentos talvez não seja muito claro para quem não é da área, mas como forma de deixar mais compreensível, todas essas alterações de comportamento na psiquiatria, para a gente, nós vamos entender como sintomas, né? É como ter febre, é como ter dor, é como ter algo nesse sentido. A gente vai entender dessa maneira, né? Se a pessoa tem delírio, que é delírio, esses pensamentos que não condizem com a realidade, né? Alucinação, ver coisas, não estão ali, né? Estão presentes. Ah, a gente vai entender tudo isso como sintomas. Como ter febre, como ter dor, quadro, enfim, saber alguma coisa nesse sentido. A gente vai entender mais ou menos assim, uma perspectiva mais médica da psiquiatria. E a gente, tendo remédio para isso, a gente consegue que esse tipo de sintoma melhore. A pessoa passa a não ter mais comportamentos que sejam agressivos, agitados, que inviabilizam ela de estar no meio da comunidade. E essa pessoa vai para a comunidade.
Pô, então a gente tem um passo legal aí. A gente tirou a pessoa, essa pessoa que estava num manicômio, jogada, abandonada, depósito de gente, muitas vezes em situações precárias. Ah, Muitas vezes situações que nem se lembrava que ela estava lá. Os médicos não sabiam, a enfermagem não sabia, porque era muita gente. O pessoal às vezes não tem compreensão. Inclusive os colegas mais antigos viram essa situação, como tu mesmo falaste, não tem 100 anos, então a gente tem colegas mais antigos, de 70, 80 anos, que trabalharam naquela época, que eles sabem como era. Que chegava a 50 mil pacientes. Então era uma quantidade enorme, era impossível passar visita em todos esses pacientes, não tinha como. Era impraticável. uma pequena cidade, né? O, o- e aí, bom, 50 mil, não sei se era um número muito grande, mas é muita gente. Mas, vocês entenderam, se tiver uma hipérbole no meio, né? É muita gente. Tô... também não sei se chega lá a 50 mil, mas Era, tinha muito, vai. pra deixar, A ideia deixar tinha claro que muito. era uma hipérbole, né? E assim, a gente tira. Aí muita gente sai. Claro que isso é acompanhado de uma série de mudanças de ideias, de entendimento, de concepção, né? Do que é o cuidado, saúde mental, lógico, né? É só remédio por remédio. Ah, e aí Mas, pô, o pessoal, essas pessoas saem dessa realidade e vêm para a comunidade. Só que agora na comunidade, a gente tem que começar a pensar, tá, mas como a gente vai cuidar dessas pessoas? Então a gente está nesse segundo momento, que é de como é que a gente cuida, o que a gente faz agora. Bom, a gente teve a reforma psiquiátrica traz uma série de propostas, traz uma série de proposições. A questão é, a gente ainda tem muita dificuldade no avanço da implementação dessas medidas, que demandam uma articulação enorme entre, bom, existe uma coisa que a gente chama de RAPS, né, Rede de Atenção Psicossocial, que é composta por vários serviços de saúde, assistência social, educação, bom, por vários entes da comunidade, né? Só que fazer essa integração é difícil, porque é uma articulação enorme, é uma articulação gigantesca, com muita coisa, para pessoas com condições diferentes entre si, adoecimentos diferentes entre si, muito diferentes entre si. E a gente falando de pessoas que têm a mesma condição já é muito diferente. Imagine entre condições diferentes, são diferentes, né? São entendidas como diferentes. E toda essa dificuldade de articulação, todas as precariedades dos serviços públicos que nós temos, e mais a nossa realidade em termos de compreensão, né, de entendimento. A gente vive um período de transição ainda, né? Embora venha tendo uma mudança bem significativa em relação ao entendimento do que é o adoecimento de saúde mental, mas assim, estamos em transição. Não é como se as coisas tivessem mudado 180 graus. As linhas de transição do entendimento do adoecimento ou no meio de tratamento, de apoio desde a reforma? Do entendimento das pessoas. Entendi. Um ponto que eu vejo muita fragilidade e a gente conseguia ofertar, também na Suíça, claro, mas a gente conseguia ofertar mais suporte e mais apoio a quem cuida, justamente que os diversos entes envolvidos se apropriem disso. Assim, para a gente ter, para a gente, cara, assim, uma coisa que eu descobri recentemente, até que para mim sou meio, assim, para mim, assim, ninguém, como isso não foi feito antes? Ah, assim, não tinha algumas instituições que têm a AEE, tem, os núcleos para educação especial e tudo mais, né? Assim, elas se restringiam a atender quem tinha o diagnóstico de autismo. E aí, se chegava alguém na escola com o diagnóstico de TDAH, não tem nada para ele.
Chegava aluno, pegava dislexia, não tinha nada pra isso. Porque eu não, a gente só faz o atendimento. Aí, e assim, não, né? Na, na, no, no- na formação dos professores que trabalham com educação especial, eles trabalham, eles têm, assim, eles estudam condições diversas, né? Uhum, Ah, sim. e é algo muito singularizado. Assim. Cada trabalho para cada aluno que tem suas necessidades especiais. Mas em muitas escolas, por nem ter ah, esses profissionais ou não tê-los em quantidade suficiente ou com uma estrutura necessária, eles acabam não conseguindo ofertar. E eles conseguiam ofertar. Eles não tinham essa possibilidade. Mas aí não pode ser também porque pro TEA teve um apoio, uma pressão muito grande social, política, para que houvesse essas mudanças, enquanto que algumas outras doenças elas talvez não tenham tido o mesmo a, a mesma atenção porque não estava sendo feito barulho sobre isso. Isso. E, infelizmente, esse é um outro grande problema. Que não é só, pelo menos eu entendo que não é só nosso, a saúde mental. Acredito que seja para tudo, né? No que diz respeito à saúde. A gente, a gente precisa fazer muito barulho para que as coisas aconteçam. Mesmo se a gente for pensar em organizações de familiares, pais, de profissionais que conseguem ter algum poder de pressão, são os pais, os familiares, amigos, profissionais que atuam com o espectro autista. Ah, conseguem ter algum poder de, assim, de fazer um barulho. Mas mesmo assim, a gente tem dificuldades absurdas, ainda assim. Autismo. Estava mais cedo me falando sobre o autismo do adulto, que é uma dificuldade muito grande, não? Sim, a gente tem, ah, só a gente para pensar. Quem estiver assistindo a gente, pare e pense. Você conhece algum lugar que é dedicado ao apoio, suporte para autistas adultos? Eu, particularmente, não consigo pensar em nenhum. Para criança, eu sei, aqui em Belém a gente tem, mas para adulto, especificamente, olha que eu já estou pensando há um tempo, que a gente conversou mais cedo sobre isso, mas até agora ainda não me veio. Pode ser que eu desconheça, mas se eu desconheço, também é uma falha do sistema, porque deveriam ter, pelo menos, me avisado melhor. Não é só ignorância minha. Assim, tudo bem, você pode partir do pressuposto que tá, o autista adulto, ele deve ser incorporado na ficha que atende população adulta. Então, ele pode ser atendido num CAP, ele pode ser atendido, se ele tiver alguma questão, se ele tiver uso de algum tipo de substância, ele pode ser atendido num CAPS-AD. É possível. Mas já para pensar se a gente fala de assim, né, o que a gente fala de TEA? A gente fala de, a gente fala de terapias para TEA, a gente está falando de terapias muito específicas. Não é à toa que existe no campus AD, fora do campus, independente do campus. Aqui, em tese, poderia colocar como um CAPS normal adulto, ou CAPS da infância e adolescência. CAPS I não tem. A justificativa é justamente porque, como é um problema que requer se- é, um apoio específico, por isso é um sistema específico de apoio. Entende? Mas E, aí também não justificaria, talvez, considerando que também outras patologias precisam de apoios específicos, eu criar um CAPS para cada tipo, é, mas aí não ficaria impraticável, fica talvez. impraticável. Fica impraticável. Agora, o que a gente tem que pensar é que assim, bom, o quão específico precisa ser o serviço que eu ofereço, né? Ah, bom, tá certo. Existem coisas com maior ou menor nível de evidência científica, pesquisa para determinadas condições. Bom, a gente sabe que, de maneira geral,
algumas terapias vão servir para várias condições diferentes. Bom, podem até existir terapias melhores? Sim, poderia. Bom, eu sei que se o terapeuta resolver estresse pós-traumático, eu sei que a TCC focada no trauma, a TCC-FT, é uma indicação melhor. Eu sei que a EMDR, né, a, ela é uma indicação melhor. Mas o trabalho de terapia cognitivo então já pode ser suficientemente bom. Ah, se eu tenho sei lá, toque, estou sendo compulsivo. Eu sei que ah, ah, tem terapias específicas que são melhores, né? Ah, terapia de exposição, prevenção de resposta. Também uma adaptação de terapia cognitiva. Não, pode ser legal? Pode, tem um nível de indicação melhor? Tem, beleza. Mas eu sei que, de maneira geral, na terapia mental, vai, terapia de terceira onda, que a gente chama, né? Pacientes que acabam bebendo de diferentes referenciais teóricos, podem ajudar também, né? A gente tem pesquisa que mostra melhor evidência para essas indicações específicas? Tem. Mas a gente também tem pesquisa que mostra que essas ou que outras, que não são tão específicas, também podem ter uma resposta legal. E essas medidas específicas podem ser muito interessantes para quadros especialmente graves, né? Agora, quando eu falo TEA, por exemplo, dá para aplicar uma TCC qualquer em TEA, dá para aplicar uma terapia de terceira onda qualquer no TEA e esperar resultados assim, satisfatórios, assim, legais. Eu acredito que não. Eu não fiz o R4 de psicoterapia. Pelo que eu sei, não. É pouco provável. Cara, eu não vou te dizer que é impossível, né? Porque Ajuda, mas eu acho que não. vou te dizer que é impossível, porque nessa vida de psiquiatra a gente já viu de tudo. Mas assim, é pouco provável, né? Inclusive, é uma característica interessante, para a gente não fugir muito do assunto, mas é uma característica interessante da nossa especialidade. Que nada segue exatamente como. Óbvio que nas outras especialidades também, mas muito comumente as coisas não seguem exatamente como o livro determina. Eu acho que é a especialidade em que mais o paciente não lê o livro para seguir o nosso roteiro. Vou te contar um caso específico sobre isso. O paciente nosso, toda a característica exatamente para a esquizofrenia, ele já tinha o diagnóstico prévio, a gente fez a revisão do diagnóstico dele, era esquizofrenia. Só que ele respondia bem para o lítio, sem nenhum outro antipsicótico. E aí, num determinado momento, tiraram o lítio dele. Eu o conheci quando ele entrou em crise, porque tiraram o lítio e ele voltou com todos os sintomas específicos da psicose característicos da esquizofrenia. Eu digo, pô, mas lítio não é tratamento para esquizofrenia. Entende? E, ok, que naquele momento que ele ficou psicótico, a gente usou o antipsicótico tudo, mas ele só ficou bem mesmo quando a gente voltou com o lítio, que era o que ele estava tratando antes. E tu não vais ler em livro nenhum dizendo tratamento para esquizofrenia é o carbonato de lítio, por isso. Não é a característica. Mas vai dizer para aquele indivíduo que não. Então, aí entra mais um ponto também. A nossa especialidade ela é muito individualizada. A gente não tem como seguir receita de bolo, porque muitas vezes, se a gente for querer só aplicar um protocolo, o que o livro diz, nem sempre a gente vai ter bom resultado. Mas aí, então, pelo que eu entendi da tua visão, não sei se me corrija se eu estiver errado, para este cuidador, o ideal seria tanto que ele tivesse, obviamente, um bom suporte familiar e social, mas está faltando muito também desse ponto de ter um bom suporte para o próprio paciente dele. É isso? É o falta. Paciente dele, entre aspas. O familiar dele que está adoecido. Assim, sim, falta, com certeza. Acho que ninguém. Eu vou falar pela minha realidade. Eu nunca trabalhei. Vou falar de realidade sem isso. Eu nunca trabalhei em lugar nenhum que os campos não fossem superlotados. Se a gente não tivesse
uma demanda muito maior que a capacidade de oferta. Sim. E, não. Belém também, independente se for estadual, municipal, também acredito que a maioria tenha o mesmo problema. E aí assim, eu não vi o primeiro problema. Que a gente já não consegue prestar um atendimento a pessoa não consegue ter um atendimento de qualidade. Consegue ter um atendimento de qualidade. Quantas vezes a gente vê que o atendimento, muitas vezes, a gente percebe que é uma renovação de receita. A pessoa não é avaliada. Renovação de receita. A de eterna. Sem a devida avaliação. A gente, inclusive, galera do Capsa dele, de Marrapá, um abraço. Eles me aturam. Eu sou enjoadíssimo. Te conhecendo, eu imagino que tu deve reclamar pra cá. Eu sou enjoadíssimo para questão de tempo para meus pacientes. Uh, eu sou enjoadíssimo e com questão de tempo para meus pacientes. Então, eu agradeço a paciência, pessoal. Quem fica até mais tarde comigo, valeu. Pô, mas isso é fundamental, né? Ah, Não tem como. Aí é que tá, não tem como fazer uma consulta na psiquiatria em 5 minutos. Na verdade, em especialidade médica nenhuma deveria ser. Eu lembro uma vez que tinha um livro da década de 50, não que eu tenha lido, mas que alguém me relatou, que a visão da época era: quanto melhor o médico, mais curta a consulta dele era. Então, o médico mais experiente, ele faria a consulta dele nos 5 minutos. Não me lembro quem me contou essa história. E aí, a visão hoje em dia é totalmente o oposto. Pelo contrário, o médico fazer uma consulta em 5 minutos, a gente sabe que é uma realidade muito grande, não em demérito dos colegas, mas porque as condições obrigam, de alguma forma. É impossível ter uma demanda de 50 pacientes numa manhã, tu atender eles 1 hora cada um, porque não tem 50 horas numa manhã. Então, obviamente, também, mas na psiquiatria é o tipo da especialidade que tu não tens exames para confirmar diagnóstico ou dar diagnóstico. Então, eu acho que a gente nem consegue ganhar aquele tempo que, às vezes, digamos, o clínico ganha, passando os exames, dizendo, volta lá, volta com o resultado dos exames. Não. Tem que conversar e pegar a história de vida do indivíduo. Isso daí é um parâmetro básico. E mesmo assim, a gente ainda erra, às vezes. Porque é um paciente complexo, a gente não consegue saber a vida de um indivíduo, mesmo em 1 hora de conversa. É impossível. possível, possível. O, tem, você vai abordar tudo que aquela pessoa viveu. A gente tem um panorama. A gente tem um panorama. E aí, assim, a gente pode ter alguma noção de alguma coisa. Assim, a gente vai ter uma noção de alguma coisa, poder indicar também. Ou não. A gente pode não indicar nada, farmacologicamente falando. Mas, assim, saber tudo, não. Com certeza não. Bom, e mas esse é só o primeiro ponto de dificuldade. Ou a gente ainda tem um segundo ponto de dificuldade que é, ok, quem a pessoa que cuida, que convive, que tem quadro, e aqui vamos assim, falar deles que tem quadros graves, né? Sobretudo. Ah, essa pessoa, na maioria das vezes, ela é, em termos de assistência à saúde mental, ela é leiga, naturalmente. Naturalmente. Ah, quem está quem tá se dando ao trabalho de orientar adequadamente? Quem está quem tá, orientando ela, fala, olha, é natural que aconteça assim, assim, assado. É esperado que possa acontecer isso, isso, isso. Olha, se acontecer isso, 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 você pode fazer isso, isso, isso. Quem, quem, quem está fazendo esse trabalho? Tese deveria ser a equipe que cuida do paciente também, não? Se o acompanhante óbvio estiver na consulta, seria nosso papel. A gente tem que fazer psicoeducação. Sim, Psicoeducação faz parte de toda consulta.
tanto para o paciente quanto para o acompanhante, se for necessário para o acompanhante. Óbvio que tem casos que não precisa, mas tem os casos que precisam. Com certeza. Só que, assim, só você vai dar consulta não é suficiente. Até porque podem acontecer situações que fogem ao que está, né? O que a gente pode orientar. Sim. Pode acontecer. São quantas situações, assim, totalmente sui generis a gente já não teve, assim. Demais. Assim, Inclusive, daria para escrever um livro bacana sobre tudo que a gente já. E olha que em pouco tempo a gente já viu muita coisa aleatória acontecendo. Mas realmente, realmente. ah, então, assim, isso são coisas que fogem absolutamente a qualquer psicoeducação que tu possa fazer. Mas para imaginar que aquela pessoa assim, vai desenvolver algum delírio, vai seguir por um caminho que é muito, muito, muito esperado. Ah, Basta aquele exemplo que aconteceu no plantão do nosso colega, do paciente subir na caixa d'água. sim, Nas suas especialidades não tem isso. o rapaz acho que foi fazer boca de urna, pedindo voto, Sim, porra, pagando com o dinheiro dele, lembro, dele lembro. mesmo. Ah, porra, lembro, lembro. E esse era um caso, por exemplo. Não sei se a mãe dele vai assistir, mas ela, isso daí também é um ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração. No nosso atendimento, também observar o acompanhante, porque no caso dela, eu me lembro muito bem que a gente acompanhou por um período esse paciente, e eu puxei e conversei com ela sobre isso, que ela estava ruim também. E ela se consultou com a gente lá no Gaspariano. E ficou acompanhando com a gente por um tempo. Ainda está, inclusive, acompanhando justamente por causa disso. Então, assim, também a nossa visão sobre esse acompanhante para a gente ver se ele está adoecendo, para ver se consegue já puxar e atender logo, para poder, óbvio, seguindo os protocolos para a gente não passar na frente de ninguém. Mas o que a gente pode falar para o indivíduo que a gente não tem esse contato direto? Porque tem muita gente que está vendo agora que a gente nunca entrou em contato direto com a pessoa para a gente poder fazer esse tipo de coisa. O que a gente pode sugerir para essa pessoa que agora acredito eu saiba um pouco mais sobre a assunto, se não soubesse mais do que a gente, inclusive. Aí, o que ela pode fazer para poder tentar, considerando a realidade que a gente vive, o que ela pode fazer para melhorar? Assim, a primeira coisa é, assim, se a pessoa é atendida em um caso, a primeira coisa que esse, assim, que é difícil falar, demandar, né? Mas, assim, bom, perguntar, questionar sobre os grupos terapêuticos, porque, cara, sabe, por exemplo, Pedro, eu trabalho, existe um grupo para as famílias. Tem um grupo de famílias, que é o suporte, para ajudar no suporte familiar. Ah, e entre outros grupos que podem ajudar então, de diversas maneiras. Então, se a pessoa é atendida em algum caso, que exista esse serviço de apoio familiar, e mesmo que não seja atendida em um caso, mas que ela possa ter acesso a esse suporte, mesmo que seja um serviço de caráter ambulatorial relacionado ao atendimento hospitalar, atendimento terciário, que ela possa ter esse suporte também, que ela possa ter esse apoio, né? Que é tanto um apoio, né? É interessante que tenha esse grupo no sentido de tanto de suporte emocional para a pessoa que cuida, como que ela tenha acesso que ela tenha oportunidade de participar de grupos que não tem necessariamente assim, caráter de suporte emocional, mas que tem um caráter de orientação, que tem um caráter psicoeducativo.
ele pode caminhar para a psicoeducação, ele pode aprofundar a psicoeducação que a gente já começa, que os psicólogos já fazem também, os terapeutas, né? Os terapeutas já fazem psicoeducação, os assistentes sociais fazem psicoeducação, nós abordagem deles, os TOs fazem psicoeducação deles. Então, existam grupos que possam aprofundar essa psicoeducação que já é iniciada pelos profissionais, pela equipe multiprofissional. Sem que possa aprofundar isso. E é interessante, porque e até eu entendo que é interessante entrar um caráter de grupo, mas isso é uma proposta minha, né? Não precisa ser obrigatoriamente assim. Mas é bem interessante ter um caráter de grupo, porque permite esse compartilhamento de experiências. Então, pessoas que já passaram por alguma experiência que pode, para outros pode ser assim, uma coisa assim, inimaginável. Pode ser que essa troca de experiência já permite tu saber o que fazer caso aconteça. Porque até a gente que é profissional pode não imaginar que uma situação possa vir a acontecer. E assim, eu nunca vou orientar aqui, porque assim, nem eu imagino que possa acontecer uma coisa daquela. Então, essa troca pode ser muito válida. Essas pessoas que já passaram, podem ter passado pelas situações assim, são muito inesperadas. Muito inesperadas. Uma coisa que a gente vê no trabalho de dependência química, como eu disse, eu trabalho, vocês descobriram que eu trabalho com álcool e drogas, né? Álcool e drogas. Capar. O ponto fundamental do trabalho com álcool e drogas é evitar a frustração. A gente tem, você tem desde pessoas que tentam, e tem muita dificuldade de cessar o uso, a despeito até de querer. Ah, e a gente tem pessoas que estão conseguindo manter essa sensação 15 anos, 20 anos. De repente, tem um lapso de vida. E assim, quanto isso é frustrante para a pessoa, Deus, então, e até para a gente que acompanha, sim, só que tu precisa aprender a lidar com isso. Mesmo, né? Você não pode projetar sua frustração no paciente, senão não vai, né? Vai, cara, assim, então, pelo contrário, você tem que trabalhar a sua própria frustração. Ah, ah, assim, só que, bom, a gente que tem esse contato, a gente trabalha. Isso a gente vai estudando sobre e a gente aprende isso. Mas o familiar não, né? Se ele não for orientado, ah, ele vai dar vazão a essa frustração. Isso vai, com o tempo, se manifestando como raiva, como assim, um abandono, vai, vai virando aquela coisa aí da personalização, né? Então, não é, só não faz isso. Não é que a pessoa tem um adoecimento, ela faz isso porque ela quer. Né? Ela faz isso porque ela quer. Isso aí é. Então, porque aí entram julgamentos morais, que já é uma tendência meio que natural a acontecer, e que nessas circunstâncias ganham mais força. E aí a gente precisa, se não houver um trabalho nesse sentido, por exemplo, só para citar o exemplo do Petrópolis, é uma tendência que tem aqui, assim, tudo leva para esse caminho, né? Se o cuidador não for abordado, orientado, se ele não tivesse cuidado com o cuidador também. Então, eu entendo que perpassa, sim, por uma assistência de melhor qualidade, e entre a questão de estruturação, entre uma questão de estruturação de serviços, né? Uma oferta adequada, de, de ter oferta suficiente frente à demanda, que possa fazer frente à demanda, a gente possa ter cada vez mais pessoas capacitadas para atuar com saúde mental, né? Isso é válido para todas as carreiras, né? Para toda a equipe.
multidisciplinar, né? Que a gente possa, sim, possa ter mais psiquiatras, mas que a gente possa ter mais enfermeiros com residência em saúde mental, que a gente possa ter mais residência multiprofissional em saúde mental, e possa ter, que a gente tenha mais pessoas com mais TOs com formação em saúde, tenha mais assistentes sociais com formação em saúde mental, que a gente tenha mais educadores físicos com Sim. formação em saúde mental. Inclusive, eu não sei se tu lembras quando a gente fez o nosso TCR, no final da residência, que é o trabalho de conclusão de residência, a gente tem que fazer um artigo, e o nosso foi aquela comparação de experiência, que eu tinha feito o meu eletivo na Suécia. E uma das coisas que o pessoal no hospital lá da Suécia achou muito interessante, porque eles me pediram para fazer uma exposição de como funcionava o nosso serviço no Gaspar Viana, duas coisas eles acharam particularmente interessantes. Primeiro, que o nosso tempo de internação é muito curto, na visão deles. A nossa média era de 7 dias, mais ou menos. E para eles, uma psicose, nunca que a gente mantém só por 7 dias. Isso daí é um problema de superlotação. Mas o segundo, que eles acharam muito positivo, foi o educador físico, que lá não tinha. E isso daí é um ponto que eu sempre achei também muito interessante, muito bacana do nosso serviço no Gaspar Viana, que tem o educador físico e o ambiente para fazer, obviamente, as terapias, de certa forma, que não deixa de ser uma terapia, apesar de ser mais física. E puxou também um outro pensamento meu que não tem nada a ver com o nosso assunto que a gente está falando hoje, mas eu achei bacana. Um tempo atrás, acho que foi no Congresso de Neurociência, que estavam falando sobre a terapia de escuro, com relação à importância da luminosidade para o paciente com depressão. E aí eles fizeram, como a luminosidade, principalmente pela manhã até meio-dia, melhorava a depressão, qual foi o primeiro pensamento logo de cara? Então, talvez a ausência dela pela manhã melhorasse o paciente que está em mania no transtorno bipolar. Entende? E fizeram alguns experimentos com relação a isso e, de fato, principalmente a luz do espectro azul, que a gente tem muito de manhã, a gente tem muito isso até meio-dia mais ou menos. Óbvio que a gente não colocava o paciente no escuro no experimento. Eles colocavam um óculos com filtro que filtrava especificamente a luz azul. E havia uma redução do tempo de internação pela mania, transtorno bipolar. E aí eu fiquei pensando, eu digo, porra, mas e o nosso paciente lá no Gaspar Viana, que de manhã ele vai fazer exercício no sol? E está internado por mania. Será que. Mas isso daí é um pensamento para eventualmente talvez fazer um trabalho sobre isso. Mas essa parte do educador físico eu concordo contigo que é um ponto muito importante também, que às vezes as pessoas não pensam sobre isso, mas ajuda muito na saúde mental. Tanto que a gente vê muito falando, independente de qualquer coisa, para a saúde mental e física dos indivíduos, a gente tem tido um estímulo muito maior para que o indivíduo pratique alguma atividade física. E, obviamente, o educador físico é uma peça fundamental nesse ponto. Isso é verdade. Concordo. Em relação a essa luminosidade, se eu moro numa cidade, a linha do Equador passa justamente em cima dela. É só o lugar do planeta Terra onde mais bate sol. Pô, lá devia ser todo mundo feliz, então, mas acredito que não, né? Tipo, Seguir essa lógica, não né? existe outro lugar no mundo onde bate sol. Estamos no nível do Equador. O Equador corta a cidade. Então, só desculpa te interromper. Claro que, para mim, toda vez que a gente conversa é uma aula. É, ainda vou conseguir te convencer a vir para Belém. Toda a tua família está aqui. Eu estava conversando com a tua mãe hoje. Não, toda. Dá uma segurada. Não, brincadeira. Mas É a minha mãe, né? dois pontos que eu queria só para a gente concluir. Complementando então que o cuidador em si, obviamente, ele também procure a ajuda, que ele tenha a visão de que ele também pode adoecer, e a outra que também o paciente a gente cobre às vezes um pouco, porque nem todo paciente aí está fora da realidade, a maioria na verdade não está. Então ele tem crítica, ele sabe da situação dele, ele sabe da situação da família,
E eu vejo que às vezes tem um bom resultado também durante a consulta, cobrar o paciente e mostrar para ele que ele está fazendo coisas que também está prejudicando o familiar e o acompanhante que está na própria consulta, muitas das vezes. E que ele tenha essa noção. A terapia também ajudaria, obviamente, ajuda que ele tenha essa visão, acredito eu, de que ele também traz prejuízos para as pessoas ao redor dele. Isso daí é invariável. E não quer dizer que o doente em si ele traga prejuízo, que a gente também, não a gente como se eu não tivesse doente, porque eu posso estar, mas estou falando que tô falando que as pessoas no geral, elas nos seus comportamentos obviamente trazem prejuízos para as outras, e quanto mais consciente se estiver sobre isso, melhor. Então acho que essa cobrança ela também é importante que a gente faça sobre o paciente para que ele também tenha dê uma aliviada em algumas situações que ele pode ter completo controle sobre esses comportamentos. Sim e não. Não? Sim e não. Por quê? Sim, assim, na minha perspectiva, tá? Eu não sou dono da verdade, Não, nem pretendo. aqui, só para. Aqui a gente tem a opinião de dois especialistas. É o pior nível de evidência científica que existe. É a opinião do especialista. Só conta porque é especialista. Antes de ser especialista, nem contava como nível de evidência. Então a gente só pulou uma integral. Então, obviamente, que isso daí não é regra para ninguém, o que a gente está falando. Sim, sim, sim. Mas, ó, pessoal, também muito do que, assim, boa parte que a gente fala é com base nas Claro, pesquisas e tudo mais. A claro. gente não tá, Machismo. não é tirando da cartola, né? É porque existem, e eu sempre acho isso muito importante, porque é um problema que eu vejo, que às vezes, quando as pessoas falam de alguns temas relativos à saúde mental, elas confundem um pouco o que é evidência científica com a opinião dela. Então, Sim, eu quero sempre deixar claro quando eu falo de uma coisa que, ó, eu estou falando porque tem evidência científica, tá? Não é minha opinião. E quando é algo que eu observo, que eu vejo, né? Então, é uma opinião. Ah, tá. TCCFT, TCC para trauma, focado no trauma. EMDR, para tratar estresse pós-traumático, é evidência científica, a gente tem pesquisas para isso, né? Não é opinião do Rafael. Ah, ah, ABA para TEA, não é opinião. Tem várias pesquisas que mostram que o relatório é interessante, bem efetivo. Assim, tanto quanto pode ser pronto. Conforme que a pessoa presente dentro do transtorno do espectro autista. Ah, agora, tem coisas que não. E essa é uma que isso agora é opinião minha. Esse sim e não é uma opinião minha. tá. Sim, no sentido de que é importante que a pessoa se aperceba. Quanto melhor a pessoa estiver, então, vamos pensar numa pessoa psicótica, né? Entender aquilo que ele pode ser familiar para todo mundo. Quando a gente fala de psicólogo, a gente está falando de perda de contato com a realidade. A pessoa tem um delírio, aquele pensamento que não tem nada a ver com a realidade. Estão me perseguindo, querem me matar, sou milionário, sei lá, uma coisa assim. É, um, é o que a gente chama de delírio, né? Então, assim, esse teor do pensamento. Quando você tem uma alucinação, tá? Ouvindo vozes, sons que não existem, ah, é, a gente chama de alucinação. Tá? Você tem esse tipo, entre outras coisas, de sintomas, a gente diz que a pessoa está psicótica, está perdendo o contato com a realidade. Naturalmente, a pessoa tem um quadro dessa natureza, a gente não espera que ela vá ter uma compreensão maior do que Sim. está acontecendo. Mas, à medida que isso vai melhorando, ela pode ir melhorando a compreensão dela das circunstâncias. E mesmo quem não tem quadro assim, mas quem tem, por exemplo, um quadro depressivo, eu espero que a pessoa que tem um quadro depressivo tenha certas distorções cognitivas, né? Certos padrões de pensamento que também vão influenciar no julgamento dele. Sim. Ah, então, mas à medida que ela for melhorando, dá para a gente ir. Posso fazer um adendo que eu achei interessante também, voltando para isso daí foi uma palestra que eu vi do Congresso de Neurociência de 2012. Então já é um pouco antigo, mas
já se falava exatamente sobre isso, demonstrando por neuroimagem que o paciente depressivo, ele literalmente não tem a capacidade de ver o ponto positivo das coisas e tem uma propensão maior a, a ver as coisas de uma forma mais, não egocêntrica no sentido ruim da coisa, mas eu estou dizendo egocêntrica no sentido de voltado para si. Então ele não só enxerga as coisas como negativas, mas como também relacionadas a si. Isso daí, literalmente, por uma incapacidade neurológica de pensar de uma forma diferente. Existia uma hiperativação mais de central, cerebral, e uma dificuldade de ativação das áreas mais laterais. Então, isso daí era demonstrado. Aí entra aquela como a gente estava conversando. Não tem exames da psiquiatria. Até tem, só que a nível de institutos de pesquisa é uma coisa muito mais menos prática a gente ainda segue critérios diagnósticos que são fenomenológicos que não tem a ver com exames necessariamente. Mas aí entra como tu falaste. Existe um certo ponto que a gente não tem também como exigir do indivíduo, que ele literalmente não tem a capacidade de mudar essa visão. O psicótico é não tens como dizer para o delirante que ele não é delirante. É a característica do delírio é ser impossível mostrando provas, ser impossível de quebrar. E uma opção também, se dependendo da gravidade do quadro, também depressiva, é difícil a gente dizer para o indivíduo ver pelo lado positivo da situação. Só que à medida que a pessoa caminha, ela melhora. Sim. A gente pode começar a colocar alguma coisa. Uhum. Ela vai melhorando, 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 você vai colocando mais coisas. Isso. Esse é o sim. O não, eu diria, é que ah, eu não acho que seja uma boa trabalhar assim, tipo, trabalhar com base na dúvida. Dizer assim, olha mal o que você está fazendo. Ah, não, claro. Justo. Não, nesse ponto acho que a gente concorda, claro. É mais assim, cara, pensa em ti, né? Sim. Pensa no assim, autocuidado. Né? Sim. No seu cuidado. Pensa em você. Ah, pense em se cuidar. Pense no que, como a sua vida pode ficar melhor. Sim. Nas potencialidades que você tem. E que se você não se cuida, você está perdendo, você está abdicando disso, né? Claro, de novo, a partir do ponto que a pessoa já vai conseguindo ter algum entendimento disso. Então, as potencialidades que a pessoa tem, estimular que ela colocar as potencialidades que ela tem, que ela pode vir que ela pode vir a conquistar fazendo um tratamento certinho, né? Fazendo as coisas, fazendo uma coisa adequada, né? Mas eu acho que, por exemplo, por mais que não se siga, obviamente, claro, pela vertente da culpa, mas na vertente da tentativa de demonstrar, valorizar para o indivíduo que ele tem também que cuidar daquele componente que está cuidando dele, não pela culpa, mas pela valorização de um, um bem que ele tem, que é aquele cuidador. Eu, assim, e eu entendo, particularmente, que o cuidador tem que ser valorizado por todo mundo, né? Sim, mas às vezes não é. Esse que é o problema. Pelo contrário, né? Mas é desvalorizado. Ainda escolhemos com isso. É complicado. Felizmente. Então, assim, eu entendo que assim, tem que ser valorizado por todo mundo. E acredito que a melhor maneira de demonstrar isso, assim, mais do que eu falar, assim, você tem que valorizar. Seria justamente que demonstrasse essa valorização Entende? na prática, sabe? Entende? Porque, primeiro, isso ficaria claro para o próprio. O cuidador se sentiria dessa maneira. E, claro, tanto quanto possível fosse para que o cuidado compreender isso, também compreenderia a importância daquela pessoa. É,
Ah, sim, é muito interessante sim, participar do, desse, enfim, institucional, que a gente fazia grupos terapêuticos também. E aí é muito interessante ver a diferença de postura, uma consulta e um grupo, em relação a time. Uhum. O, então, assim, se em relação a time tem toda essa diferença de postura no grupo e numa consulta, imagina a diferença de postura, ah, como a pessoa se comporta em relação a você, e de como ela se porta com quem está no dia a dia ali cuidando dela. Assim, tem muita diferença, tem muita diferença. Por isso que a gente acaba muito, por isso que a gente valoriza muito o que é, cuida, fala. A gente valoriza, claro que também temos cuidado, a gente sabe que tem algumas situações que são também que não são muito legais assim, mas mas, em geral a gente é importante escutar, né? Quem cuida. Ah, e aí a gente percebe, você percebe isso? Então essas pessoas percebem mais aí. E aí se a gente conseguisse, enquanto uma equipe profissional, fazer essa, essa valorização do cuidador, né? O cuidador se sentiria mais apropriado desse papel. E talvez a própria atitude de quem é cuidado fosse influenciada Entendi. por essa, por esse, por essa nova atitude, né? Sim. Ah, porque, assim, a, a pessoa que cuida é só aquele chato que fica me trazendo remédio, fica querendo me enfiar remédio, eu me levanto pra Me tomar. dizer que eu não posso fazer as coisas. Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso sair pro rock doido, eu não posso fazer isso. É só, eu não posso fazer nada. É aquela pessoa que se eu fico um dia sem dormir já tá dizendo que eu tô entrando em crise. Que se eu, sei lá, se um dia que eu assisti um filme que eu achei engraçado e que eu ri muito, Eu já tô feliz demais. já tô entrando em Sim, mas, crise também. Ah, pô, eu tô mandando um áudio aqui no celular e a pessoa não tá me vendo, eu tô mandando um áudio no celular, tá tá dizendo que falando eu tô falando sozinho. sozinho. E aí, esse cuidador não tendo essa orientação adequada e não sendo valorizado, ele vira essa pessoa, ele vira esse chato aí Sim. que não, assim, como se a pessoa que tem, tivesse perdido o direito de rir ou de ficar feliz ou de qualquer coisa, ou de falar qualquer besteira, como todo mundo fala de vez em quando. Né? É verdade. E não perdeu a pessoa. Meu amigo Rafael Luna, infelizmente, tu sabe que por mim a gente ficaria conversando o resto do dia, mas o nosso tempo por hoje é só. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Óbvio que é um tema muito longo, é um tema que a gente poderia debater bastante, mas o nosso tempo é curto. Até porque eu sei que ninguém vai ficar assistindo aqui por 2 horas, então a gente tem que dar uma limitada. Certo? Então, muito obrigado, Rafael Luna, por ter comparecido. Muito obrigado a vocês que assistiram e até a próxima, pessoal.